Que a graça, a paz de Jesus guarde seu coração. A paz que excede todo entendimento habite continuamente em seu coração. Nós somos a Redenção Igreja e nesse dia, que privilégio poder entrar na sua casa para poder adorar, celebrar e juntos a gente possa juntos prestar um culto a Deus. E que esse dia, que esse tempo seja precioso para mim e para você. Eu te convido a adorar. Vamos juntos? Todo louvor.
mãos, purifica meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus, meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus, 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 Jesus.
cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi o seu amor, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz, cante. Sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Finalmente eu posso dar uma notícia para vocês. Dia 23, como vocês vão ver, nós estamos inaugurando o Projeto Redenção nesse novo lugar onde eu estou falando para vocês. Então, aí você vai ver nas mídias sociais como é que vai funcionar para a gente poder receber com segurança, com todo carinho vocês, mas seguindo todas as regras sanitárias, de distanciamento, uso de máscaras, tudo a gente vai explicar para vocês. Esse Projeto Redenção volta fazendo aquele trabalho maravilhoso de conectar arte com o supremo artista que é Deus, música e outras novidades que a gente vai trazer para vocês, que eu creio que vão ser super incríveis, tá? Então, Projeto Redenção, apoie.
ajuda na periferia, com as pessoas que precisam. Dá uma olhada aí no que a gente fez, dá uma olhada nas fotos, dá uma olhada em como a gente pôde ajudar pessoas que precisavam, tá? E ajude a que esse trabalho que a gente faz como Redenção se expanda com a sua contribuição no Pix que está aí, tá bom? A gente está já para se ver, morrendo de saudade, morrendo de vontade de estar perto de muita gente querida, que faz tempo que a gente não se vê por causa dessa pandemia e tantas outras coisas. Super alegria da gente estar junto e da gente poder compartilhar desse tempo juntos, nesse novo espaço que a gente vai dividir juntos. Então, contribua, ore, se programe para estar com a gente aqui, ouça, veja qual é a nossa agenda, o que vai acontecer de tão especial, tá bom? Um beijo no seu coração e nós vamos agora para o texto muito conhecido, o Salmo do Pastor, que é o Salmo 23, que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome, do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse é o salmo de uma ovelha que escreveu para o seu pastor. Quem escreveu o salmo foi um pastor de ovelhas durante um longo período da sua vida. O salmista, rei Davi, escreveu o salmo da ovelha. E eu queria compartilhar com você o que significa ter o pastor ao seu lado, o pastor ao meu lado, ou seja, ao seu lado. Qual a diferença de viver com o pastor ao seu lado e não ter esse pastoreio do Supremo Pastor, que é o nosso próprio Deus? Esse salmo fala de uma jornada espiritual, fala de uma caminhada, onde o pastor, ele prossegue num caminho constante com a sua ovelha, cuidando dela, ainda que nos lugares mais difíceis. E junto com você, eu vou trazer à sua memória, ou talvez ao seu conhecimento, que jornada espiritual é essa. Mas existe uma grande diferença entre pastor e boiadeiro, que eu queria te dizer. Pastor não é muito conhecido por nós. Nós não temos rebanhos de ovelhas tão comumente. É mais comum a gente conhecer o gado e os boiadeiros que cuidam do gado. O pastor vai na frente da ovelha, a ovelha segue e ouve a sua voz. O boiadeiro corre gritando e usando de todo o seu impacto, de força inclusive se for necessário, para conduzir, né, o gado para o lugar onde ele precisa ir. Nós somos chamados para ser pastoreados por um Deus que na pessoa de Jesus vai à frente e diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. É muito diferente do boiadeiro. Mas existe uma grande questão que hoje eu quero levantar para você. Você é uma pessoa pastoreável, você é uma pessoa que Deus pode pastorear, você tem um pastor de verdade para dizer, como o Salmo começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. Você é uma ovelha? Ou você, se fosse comparado, se a gente fosse fazer uma símile, qualquer coisa, você seria comparado com que tipo de bicho? Um bicho agressivo ou um bicho dócil? Como a ovelha, o Salmo da ovelha diz que o Senhor é meu pastor, logo eu sou sua ovelha. Em primeiro lugar, quando a gente fala que Deus está ao meu lado, Deus anda comigo, a primeira coisa que eu tenho, que esse Salmo fala de uma forma muito especial, é que Deus é um pastor pessoal. O Senhor é o meu pastor, diz o Salmo. É pessoal, não é simplesmente um conhecimento sobre a divindade, não é um conhecimento metafísico, não é um conhecimento adquirido por pai e mãe, não é pertencer a um país que majoritariamente diz acreditar em Deus. Não,
é um relacionamento. Como é um relacionamento pessoal, a sua relação com o pastor, você pode chamar, ele é o meu pastor. Sabe, eu creio que Deus quer ser o nosso pastor, mas muitas vezes nós não queremos ser pastoreados. Então dizer o Senhor é o meu pastor, existem duas grandes verdades: a pessoalidade desse relacionamento, e essa pessoalidade se desenvolve nesse salmo através de diversas manifestações que eu quero compartilhar com você. Mas a segunda coisa que esse salmo diz é que, apesar dele ser o seu pastor, ele é o Senhor. Essa palavra usada na antiguidade significa que o Senhor é aquele que é dono de tudo. No nosso caso, quando a gente fala que o Senhor é o nosso pastor, ele é o criador do universo, ele é o criador de todas as coisas, ele é aquele que pode tudo, ele é o dono de tudo, ele é o Senhor é o meu pastor, e ele diz: nada me faltará. Muitas pessoas leem essa frase dizendo o seguinte: olha, eu não vou ter carência alguma, eu nunca vou sentir nada, nenhum tipo de carência se o Senhor for o meu pastor. Eu não vejo dessa forma. Eu creio que as pessoas, elas passam necessidades, dificuldades na vida, muitas, tanto o Salmo diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, vão acontecer situações difíceis, mas o que esse texto diz é que o Senhor é suficiente para mim em todas as circunstâncias. Ou seja, ainda que eu esteja numa pandemia, ainda que eu não veja a luz tão claramente, e eu esteja num lugar sombrio, como o Senhor é o meu pastor, eu creio que Ele não vai permitir que nada que eu necessito, nada que eu tanto preciso, falte a mim. É o que esse salmo nos diz. E ele continua dizendo: ele me leva para junto das águas de descanso. E existe um segredo quando a gente fala sobre essas águas de descanso, as águas tranquilas. Um segredo que você só descobre no Oriente nas madrugadas. O Oriente, ele tem um extremo de orvalho que chega a parecer uma chuva mesmo sobre as gramíneas das quais as ovelhas se alimentam. Então o bom pastor, ele levanta de madrugada para que as suas ovelhas, comendo daquelas gramíneas, de todo o verdor que elas encontrarem, elas se dessedentem, e essas águas que estão sobre as folhagens, quando a luz da lua prisma a sua luz sobre aquelas águas, dependendo de onde você olhar, aquelas gotículas aos milhares, você vê como se fosse um grande rio. O que esse texto diz é que você vai aprender andando com o pastor. Um bom pastor levanta cedo, antes do sol fazer com que as folhas evaporem. O bom pastor, ele levanta e leva as suas ovelhas para essas águas do silêncio da madrugada. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdes, me leva para junto das águas tranquilas. Águas que acontecem e durante o fim da noite, onde eu e você somos convidados para aprender o segredo profundo da noite, sabe? Onde eu e você somos convidados para encontrar-nos com Deus e ter a nossa alma sossegada, porque Deus está conosco. É um tempo da alma se encontrar com Deus e receber o orvalho dos céus, que faça com que você sinta que aquele calor do deserto, que aquela fome que não cessa, pode ser tranquilizada pelo pastor que leve você para o lugar onde o frescor, onde o verde cresce, verde ao lado do pastor, por causa do alimento que vem dele, que é um alimento que vai fazer bem para você. Sua alma tem fome, mas muitas das coisas que são oferecidas para a nossa alma, que nós mesmos estamos à procura, são mortais, são comidas terríveis que vão nos destruir, mas o alimento que ele nos oferece, Jesus diz isso, sabe? Ele diz isso em João: o que eu ofereço para vocês é a minha vida, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não pode ter vida. O que ele estava dizendo? Olha, eu vou morrer por vocês, e o que eu entrego por vocês sou eu mesmo.
o pastor é verdadeiro pão do céu, que veio para nos alimentar na pessoa de Jesus, vida gerando mais vida. É muito lindo olhar o cuidado que o pastor tem para com as ovelhas, o amado pastor, como ele cuida das ovelhas, como ele tira a sede, como ele as alimenta, e como ele é um pastor que providencia tudo o que for necessário para a sua alma, e não o que talvez eu e você achemos que é necessário para a nossa alma. Sabe, eu queria dizer que quando o pastor está ao seu lado, como nós viemos compartilhando até aqui, ele estará ao teu lado, ainda que seja no vale da sombra e da morte. O verso 3 começa a dizer que o pastor vai guiar por veredas. Veredas são lugares estreitos, são lugares difíceis, são lugares que nós não temos acesso fácil, não é nada fácil. Quem segue o pastor tem que ficar de olho nele, e o texto diz que essas veredas são veredas de justiça, e a gente tem muita facilidade de andar em veredas de injustiça, em veredas que nos beneficiam, em que nós não precisamos fazer tudo certinho não, mas nós vamos fazer o que é errado. O texto fala que as ovelhas, elas andam por vales da sombra e da morte. No Oriente, os pastores tinham um tipo de pastoreio nômade, que significa que para alimentar as ovelhas, eles levavam aos lugares mais altos, onde ficam os platôs, onde eles podem levar suas ovelhas. Isso existe na região onde Davi viveu, na região da Palestina, na região de Israel, platôs onde os pastos são mais verdejantes. Só que para chegar nos platôs altos, você tem que passar pelos vales escuros, onde ficam os predadores, onde os predadores se escondem. Por isso o texto fala de vales de sombra e de morte, é onde lobos vão ficar, é onde leões vão ficar, é onde toda espécie de animal que é predador vai estar ali. E o texto nos diz que o que vai trazer consolo são o bordão, que é uma espécie de taco de beisebol, ou seja, abaulado acima e vai afunilando-se e fica pendurado na cintura do pastor, para ele atirar com precisão sobre a cabeça de um predador, podendo até matar com a força e a precisão que ele atirar, ou atordoar. E o cajado, que é aquela peça que o pastor usa em formato de um cabo de guarda-chuva, que tem como objetivo aproximar a ovelha do pastor. Quais são as verdades implícitas ou explícitas nesse texto? Que o poder de Deus e o cuidado, a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus, representados no bordão e no cajado, cuidam de nós. Deus cuida de você. Deus cuida de você. E Ele quer guiar a sua alma. Nós ouvimos muitas mensagens sobre o nosso corpo, sobre as nossas finanças, sobre os nossos desejos, mas não são muitas as mensagens que falam da sua própria alma. E eu queria dizer que a sua alma, como a minha alma, estão clamando, querendo buscar não só a Deus, mas buscar respostas para si mesmos. A nossa alma continua buscando, sedenta, e a nossa alma se perde. Nossa alma, o menino e a menina que eu e você somos, dentro de nós, nos perdemos muitas e muitas vezes, nos desviamos do caminho e estamos perdidos, e só há um caminho para nós, que é seguir o pastor. Ainda que as sendas, ainda que as veredas sejam tortuosas, pelos quais nós temos que trilhar aos nossos olhos, a direção de Deus é sempre reta e justa, como o texto diz, e Ele vai nos levar de forma tão extraordinária, por amor do seu nome, porque Ele nos ama, e porque Ele é um pastor, e Ele nunca vai deixar de ser o seu pastor, uma vez que você abre o seu coração para que Ele guie você.
Nós estamos vivendo dias sombrios. Agora começa a surgir uma luz para essa sombra toda. O número de brasileiros mortos, o número de pessoas mortas por Covid no mundo está diminuindo. E as pessoas com muita luta estão voltando às suas vidas ao normal. Sabe? Mas todo o começo da nossa jornada está baseado na nossa alma. E ainda que a sua alma tenha passado nesses meses, que já são quase 2 anos, 1 ano e meio, por sombras de morte, receba o poder de Deus para restaurar a sua vida, através do seu bordão. Receba o poder de Deus para consolar a sua vida e manifestar misericórdia e trazer você para perto dele. Receba esse perdão amoroso de Deus, receba o poder transformador de Deus sobre a sua vida, porque é isso que Deus quer fazer. A morte é assustadora. Eu acho que quem passou por Covid, ainda que tenha contraído o vírus de uma forma branda, ou de uma forma média, ou de uma forma severa, se aproximou muito da solidão, da escuridão da morte. Muitos de nós vimos isso, e muitos de nós vivemos debaixo da sombra da morte esse tempo todo. Eu quero te dizer que esse é o tempo do vale, da sombra e da morte, o tempo do encontro com o pastor. É o tempo de abrir nosso coração para o pastor, e o tempo dele se tornar um pastor pessoal para você. Você dizer: Deus, eu quero que o Senhor pastoreie a minha vida, ainda que sejam por veredas, que serão retas, mas que aos meus olhos podem ser tão difíceis das quais difíceis de trilhar. Por fim, eu queria falar sobre a tenda do pastor. Na tenda do pastor. O texto diz o seguinte: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. A palavra casa do Senhor, literalmente no hebraico, significa tenda do Senhor, tenda do pastor. O pastor, ele, quando leva as ovelhas, como de forma nômade, para pastorear à noite, as ovelhas deitam-se juntas e ele vai montar uma tenda para ele repousar. E muitas vezes as ovelhas vão ficar muito perto da tenda do pastor, porque na tenda do pastor elas vão encontrar bondade e misericórdia, carinho, ainda que elas vão por caminhos errados, que tentem pastar nos abismos e assim perder sua vida. A bondade do pastor irá atrás delas, e a misericórdia do pastor irá atrás delas. Bondade e misericórdia vão seguir a vida de qualquer ovelha que se aproximar da tenda do pastor. Eu acho tão lindo, porque o santuário de Deus não é um lugar onde você pode ir, mas é estar ao lado do pastor, é escolher que o Senhor, que o Deus verdadeiro seja o seu pastor, aquele que guia a sua vida, não suas ideias, não seus planos, mas Ele mesmo. O texto fala sobre uma coisa que me preparar uma mesa na frente dos meus adversários, e não faz sentido se você não entender que um dos adversários da ovelha são os animaizinhos, mosquitos e espécies de parasitas que depositam ovos no tímpano das ovelhas e causam um desconforto tamanho, uma coceira e um desconforto em que as ovelhas começam a bater suas cabeças contra qualquer pedra para se livrar do desconforto. Então, unges minha cabeça com óleo. Quando o pastor derrama óleo na cabeça da ovelha, ele coloca uma proteção no ouvido da ovelha, que não permite que os parasitas continuem progredindo e que sejam exterminados, e as protege desse adversário terrível, invisível muitas vezes para a ovelha, inatingível para a ovelha. Então, estar na tenda do pastor não significa fugir dos seus inimigos. Estar na mesa, que é a mesma palavra que significa também para platô, diante dos seus inimigos no verão, que as ovelhas têm que enfrentar, significa que Deus vai preparar você, enquanto você está ali ao redor da tenda dele, ao redor de Deus, Deus ao seu redor,
Quando você caminha com Deus, Deus caminha com você. Você não vai precisar mais fugir dos seus inimigos, mas o óleo que representa o Espírito Santo vai te dar paz no coração, vai te dar bondade, vai te dar misericórdia para você enfrentar os seus inimigos, não para pisá-los, mas para transbordar, porque Deus está em você. Sabe, é muito difícil nesses dias a gente ter uma alegria imensa, porque tanta gente sofreu, mas vai chegar o tempo da alegria. E eu queria te dizer que esse salmo fala que o tempo da alegria é o tempo em que Deus, dentro da sua vida, dentro do seu interior, está produzindo um banquete, ainda que você tenha inimigos ao seu redor, ainda que conspirem contra você, ainda que o mal pareça que vai prevalecer, não vai acontecer isso, porque Deus, o Senhor, se Ele é o seu pastor, ainda que você enfrente os seus inimigos, Ele vai ungir a sua vida, vai derramar a sua presença na sua vida, e a sua vida vai transbordar de alegria, de regozijo e de vitória, porque a vitória, a maior vitória, que é vivermos ao lado de Deus, foi conquistado pela pessoa de Jesus, que diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Entregue-se ao bom pastor, renda-se ao bom pastor. Quando você está então debaixo dos cuidados do pastor, na tenda do pastor, você não vai ter um dia para andar com ele, mas todos os dias eu vou habitar na tenda do Senhor, na tenda do pastor, todos os dias. Não vai ter um dia em que eu não vou visitar a tenda do pastor, não vai ter um dia em que eu não vou estar na tenda do pastor, não vai ter um dia sequer na minha vida em que eu vou de verdade deixar de usufruir de todo o universo que foi criado pelo pastor, que eu vou deixar de olhar para os céus e ver as estrelas, que são mundos que Deus criou. Não, todos os dias eu vou viver assim, porque Ele está comigo. Eu vou contemplar isso enquanto eu estou do lado da tenda do pastor. Eu vou viver de forma nômade. Como assim? Eu vou entender que a minha vida é uma peregrinação, que eu não vim aqui para me estabelecer para o resto dos meus dias, mas que eu estou em jornada com o pastor, para onde o pastor me levar. Onde o pastor for, eu irei. Onde o Senhor me levar, eu irei, porque eu estou nesse mundo para seguir um projeto, um plano que Ele traçou para a minha vida, e eu vou caminhar nesse plano. E algumas vezes, eu e você vamos estar apegados a uma pastagem, a um lugar que nós achamos maravilhoso, onde as águas são tranquilas, mas eu e você só temos pastagens e águas tranquilas porque o pastor está conosco. Nós vamos peregrinar sim, mas nós vamos obter vitória, porque a vitória é andar com Deus. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Ou seja, onde o pastor está ao seu redor é bondade e misericórdia. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre, diz o texto. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Porque eu e você vamos habitar na casa do Senhor para todo sempre. A eternidade está na tenda do Senhor. A eternidade está onde Deus está. E quando a eternidade começa a tomar conta de mim e de você, não é porque nós morremos, é porque nós estamos trocando coisas passageiras por coisas que vão durar a vida inteira. Nós estamos trocando, dedicar nossa vida para coisas, para amar pessoas, amar a Deus e amar valores e realidades que vão ser eternas para nós. Então, quando eu aceito que o Senhor é o meu pastor, andar com Ele vai mudar a minha vida. Quando o Senhor é o meu pastor, é um pastor que está ao meu lado e que pode estar ao seu lado, ainda que seja no vale da sombra e da morte, porque no fim, eu e você vamos chegar aos platôs, vamos chegar a andar com Ele por onde Ele nos levar, ao lado da tenda do pastor, para todo sempre. Essa é a minha oração para você, é a minha oração por mim também, que esse tempo que nós iremos viver pós-pandemia, agora, o hoje, o dia de hoje, possa ser um tempo de encontro para você, para toda a sua vida, hoje e para todo sempre. Vamos orar. Senhor, eu abençoo cada pessoa que ouviu essa mensagem,
mas eu peço que o Senhor se torne o nosso pastor, porque isso é uma escolha pessoal, que o Senhor guie a nossa vida, ou que a gente viva alheio ao Senhor, é uma escolha pessoal, e eu peço em nome de Jesus, que essa seja a escolha da nossa vida, sabe? Peço por esse tempo em que nós vamos começar a nos encontrar daqui a alguns dias, nesse lugar que eu estou, Pai, com cuidados, com todo um cuidado especial, mas que o Senhor cuide, em nome de Jesus, da nossa vida, do nosso caminhar. Nós precisamos de Ti, em nome de Jesus, o Supremo Pastor, é que eu oro. E agora que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações que vêm de Deus repousem sobre vocês hoje, para todo sempre, para que vocês habitem na tenda do pastor, do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Deus os abençoe, Deus as abençoe. Vamos nos ver muito em breve.